A gente fala muito a respeito de exercício físico, a gente ouve muito, inclusive, a respeito de exercício físico, mas o quanto que é o ideal que você pratique em relação ao seu patamar de idade, à intensidade, à frequência, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentar o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, a gente sabe que os especialistas hoje, maioria deles, os mais renomados especialistas da medicina esportiva, conseguem indicar que exercícios cardiovasculares sejam feitos em 5 vezes por semana. E exercícios de força sejam praticados em 2 vezes por semana, no mínimo. Essa é a recomendação mais aceita como melhora na sua performance física, melhora na sua performance mental e melhora de longevidade, para que você consiga trabalhar tanto a parte física, de desempenho, de força, de padrão cardiorrespiratório, além de conseguir trazer anos a mais de vida e de vida com qualidade. E aí o que a gente tem? A gente tem que uma duração mínima pelos guidelines americanos, europeus e pela recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 150 minutos por semana em intensidade moderada. Uma intensidade moderada é aquela que você pratica essa atividade com 50 a 70% da sua frequência cardíaca máxima. E como é que você identifica a sua frequência cardíaca máxima? 220 menos a sua idade. É uma conta, uma equação fisiológica que é usada para identificar o máximo de frequência que você pode atingir com segurança em um esforço com alta intensidade no exercício físico praticado de modo regular, tá? Não quer dizer que você vai manter sempre naquela frequência máxima, quer dizer que ela vai ser o parâmetro para você trabalhar em termos de média ou alta intensidade. Média intensidade, 50 a 70%. Alta intensidade, 70% até 90, 95% desse valor que você vai encontrar em relação à sua frequência cardíaca máxima, ok? E aí o que a gente tem? A gente tem que essas sessões distribuídas em dias da semana, a gente tem pelo menos 30 minutos em 5 dias na semana. Você precisa distribuir esse tempo em atividades de cardiorrespiratório, exercício cardiorrespiratório e atividades de força, elementos resistidos contra uma resistência que vá contrapor o movimento, seja em elásticos, seja em peso, seja em contrapeso do próprio corpo. Trabalhando essas duas modalidades, você vai ter o melhor resultado possível em relação ao seu desenvolvimento, tanto de força quanto de hipertrofia, tá? E inclusive de perda de peso, de substituição de massa gorda, que é a massa inflamatória, pela massa magra, que é o que a gente busca como padrão de distribuição do nosso peso. E aí a gente precisa entender que em massa magra estamos falando de água, densidade mineral óssea, arquitetura de pele e estrutura muscular. Então não é só músculo que vai influenciar na sua quantidade de massa magra. Esses 4 componentes são fundamentais que estejam bem equilibrados para que você consiga fazer uma substituição, uma retirada de peso em relação à sua massa gorda, que é inflamatória, que piora o seu padrão de distribuição de açúcar e de colesterol no corpo, que inflama coração e inflama cérebro, causando neurodegeneração, neuroinflamação, que vai piorar a sua performance mental, em termos de concentração, memória, pensamento estratégico, pensamento com uma linha de planejamento a ser seguida e não apenas um pensamento que seja aleatório ali, sendo tomadas decisões inadequadas, decisões pouco assertivas no seu dia a dia, tudo bem? Muito mais a gente precisa saber a respeito de idade e de seus objetivos, aonde você quer chegar. Por quê? Porque dependendo da sua idade, você vai ter uma frequência cardíaca logicamente máxima. A cada idade que vai aumentando, você vai ter uma frequência cardíaca máxima menor tolerável. Isso é importante que seja respeitado para que não haja excessos
por um tempo muito longo, por exemplo, para você ficar mais do que 5 minutos em uma frequência máxima ali calculada para a sua idade, que vai acabar estressando musculatura, articulações, sistema cardiovascular, sua pressão vai subir demais, sua frequência cardíaca vai subir demais e vai aproximar você de ter, inclusive, um quadro de uma arritmia, um batimento descompassado do coração, porque você está fazendo um exercício de modo inadequado, muito mais ainda sem um backup de um preparo cardiorrespiratório anterior. Então é muito importante que seja definida essa questão de o que vamos conseguir primeiro. Trabalhar um condicionamento cardiorrespiratório, trabalhar um VO2 máximo. O que é VO2 máximo, doutor Alex? Pelo amor de Deus. VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que os seus tecidos conseguem aproveitar a partir do momento que você está fazendo o exercício que estressa esses tecidos e que o seu pulmão está jogando, logicamente, mais oxigênio, porque você está com uma taquipneia, você está com a frequência cardíaca e a frequência respiratória aumentadas, então isso vai captar mais oxigênio, vai levar esse oxigênio para o sangue e desse sangue vai ser mais bombeado mais vezes por minuto através dessa bomba cardíaca e distribuído para os tecidos. Tá? Logicamente, isso também vai influenciar em uma eliminação maior de gás carbônico, que também acaba influenciando no equilíbrio do pH do sangue. O que é o pH? É a acidez. Então, quanto mais gás carbônico você elimina do sangue, mais você diminui a acidez desse sangue que estava produzindo muito gás carbônico a partir do metabolismo, do funcionamento de todas as células. Isso é importante que esteja sincronizado entre a sua capacidade cardiorrespiratória de pegar oxigênio, jogar para os tecidos, e esses tecidos trabalharem em um ciclo aeróbico, um ciclo que usa a oxigênio para a formação de energia e que consiga se livrar bem da quantidade de gás carbônico que está sendo mais aumentada, mais produzida com o passar do tempo nessa atividade, tá? Lembrando que a atividade cardiorrespiratória vai fazer você reduzir pressão, vai fazer você diminuir a resistência à insulina, vai fazer você melhorar o seu padrão de distribuição de colesterol entre o colesterol ruim, o LDL, que vai baixar, e o colesterol bom, o HDL, que vai subir no seu sangue. Isso tudo são vantagens que você tem com a prática do exercício regular, que vai impactar na diminuição da inflamação no seu sangue, protegendo tecido cardiovascular, e aí a gente fala de cardiovascular periférico, artérias da perna, do pulmão, dos braços, do coração e artérias, inclusive, do sistema neurovascular. Perfeito? Agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha esse conteúdo com o sócio, compartilha com aquele outro CEO que você está vendo que não está dando importância para o exercício físico regular e já me segue por aqui.